trabalhar esse mês na sua fábrica no Sumaré, em São Paulo, em razão de que os componentes para a fabricação do carro, principalmente componentes elétricos, eles não estão recebendo. E em razão disso, não tem como fabricar os veículos, vão dar uma parada pelo menos de 30 dias. Vamos ao boletim Coronavírus de Jequié com Rony Braille, trazendo os números do boletim divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde. Rony, é com você. Exato, Wilson. Boletim de ontem, dia 3 de março. Mais um óbito aqui em Jequié, em decorrência da Covid-19, e 140 novos casos registrados nas últimas 24 horas. Jequié está vivendo um momento muito difícil, talvez o momento mais difícil desde o início da pandemia. Os números estão altíssimos e ontem confirmou mais uma vez 140 casos nas últimas 24 horas, perfazendo um total de 1.121 casos ativos detectados aqui no município. Isso fora as pessoas que não fizeram teste ou que ainda estão aguardando o resultado, que o número é muito maior, a gente sabe. A taxa de ocupação da UTI adulto está em 97%, ou seja, 28 leitos estão sendo utilizados no momento. Jequié tem a capacidade de 29 leitos. Desses leitos, 12 estão sendo utilizados por residentes de Jequié e 16 por pessoas de outros municípios. O vacinômetro avançou, já passou dos 7.000, agora está em 7.246 pessoas vacinadas, sendo que 1.897 pessoas já receberam a segunda dose. E o número de óbitos teve esse aumento, agora está em 238. A pessoa que faleceu foi uma mulher de 81 anos, residente no bairro Espírito Santo, com histórico de doença cardiovascular crônica e diabetes. Ela faleceu no dia 26 de fevereiro no Hospital SAMU, em Vitória da Conquista, Wilson Novaes. Pois é, esses são os números atualizados. Vale lembrar que foram vacinados 7.246, 1.897 já receberam a segunda dose da vacina. É o boletim que a Secretaria de Saúde, a Prefeitura de Jequié, divulgou ontem. Rony, o governo federal, o Ministério da Saúde, já começa a assinar alguns contratos para aquisição de outras vacinas que não sejam a de Oxford, né, e Coronavac. Já ontem o Ministério divulgava uma nota que já fecha, dentro das próximas horas, contrato com a Pfizer para adquirir as vacinas da Pfizer, também com a Johnson, né, a Janssen, que tem a Johnson Johnson, que também vai ter as suas vacinas aqui no Brasil, e a Sputnik V, que é a vacina russa, também vai ser adquirido, já tem lotes aí já comprometidos pelo o Ministério da Saúde. Nós esperamos, e a nossa torcida maior, é que aos poucos essa queda de braço de governadores, de presidentes da República, que repercute na questão da vacina, comece a pelo menos cair num estágio de que entendam que a gente está vivendo esse momento que é um momento extremamente perigoso, delicado e prejudicial a milhares, milhões de pessoas nesse Brasil. E só é apontado como uma tentativa para conter isso a vacina, o imunizante. Se tivéssemos outros meios, eu não sei se sou repetitivo, dissesse assim, ó, já está funcionando, já está dando certo, o remédio que prevê a pessoa não que imuniza a pessoa para não ter a doença. Aí você iria utilizar o remédio. Né? Tem até um remédio em estudo, que é inalado e tal, mas não tem nenhuma comprovação ainda de que resolva e nós não temos ele disponível no mercado. Então, se a vacina, depois de tantos estudos, tanta demora, tanta dificuldade, demora em parte, porque produzir uma vacina para um vírus terrível desse, que tem tantas mutações, não é fácil não. Mas se é a única chance, era para estar assim, numa logística de guerra mesmo. Chegando a todo momento, levando para as cidades, para os estados, vacinando gente, facilitando essa vacinação, distribuindo com todos os segmentos que pudessem agilizar, né? Mas não, fica uma coisa como se assim, vamos esperar morrer mais? É isso que eu fico estranhando, né? É um comportamento que não é aceitável, porque o momento é muito delicado. A cada dia que você lê uma notícia, que você vê esses números no Brasil, no mundo, é uma preocupação. Você acorda e dorme
sem saber quem vai ser o próximo. Se é um parente, se é um filho, se é uma mulher, se é um irmão, se é uma tia, se é uma avó. Não importa, é um parente, é um familiar, ou se é você próprio. Sim. Não é? Eu fiquei hoje conversando com um amigo, hoje cedo, e a gente falava sobre isso. O sujeito chega ali num lugar que está fazendo um teste rápido, onde você esteve lá. Sim. Só faz e faz aquele teste. E aí diz assim, olha, o seu teste rápido aqui deu que você tem um positivo. Ali já é um turbilhão na cabeça da pessoa. Que a pessoa vai imediatamente perguntar assim, e agora eu vou para onde? Qual é meu próximo passo? Eu não sabia, eu estou assintomático. Aí você vai pensar em minha família. Ontem eu tive com minha esposa, ou há instantes atrás, dormi, meu filho, minha mãe, meu pai. Então, é muito complicado, gente. Se fizesse o teste e de imediatamente, ó, vamos encaminhar a pessoa para um determinado lugar para fazer o isolamento ou para começar o tratamento, era uma coisa. Mas só tem até agora apontado que o sujeito possa estar com o vírus, né? Sim, sim. Agora, ao menos uma coisa positiva, Wilson, é que eu sinto que aquele medo que a população tinha da vacina, levado por muitas fake news, coisas sem sentido, parece que ele deu uma baixada, que as pessoas agora estão querendo de fato se vacinar, pararam com historinha. Parece que já é isso mesmo, parece que já estão cedendo, porque aqueles mesmos que eram negacionistas de tudo, não, essa vacina, não pega, eu não uso máscara, já estão começando a ceder, porque estão sentindo na pele. Você vai sentindo na pele e a vacina começa a ser aceita. Eu achei maravilhosa atitudes de pessoas que são formadoras de opinião, como artistas, por exemplo, tem muitos seguidores, quando eles foram para as redes sociais, estão aí nas redes sociais, sugerindo e mostrando que eles não tiveram. Quer dizer, figuras que você pode dizer, idosas, Roberto Carlos. Sim. O cara diz, Roberto Carlos teve a coragem de pegar o carro dele, chegar num drive-thru e vacinar. O que é Roberto Carlos é melhor do que ninguém? Não, é porque ele mostrou que não tem medo de que a única garantia que ele espera é vacinar e ficar bem. Vacinou Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Figura lendária, né? Legendária. Pelé é uma sumidade de futebol no mundo, é um emblema, né, do futebol. Pelé é uma bandeira do Brasil no mundo, artistas vários, não gosto do artista tal, esse é isso, esse é comunista. Não tem essa história que alguns colocam, não tem nada a ver. São pessoas se colocando na tela, jovens e velhos, dizendo, vamos vacinar, eu quero vacinar, eu preciso vacinar, eu preciso, em nome da vida e da vida dos meus semelhantes, vacinar. Isso está sendo muito legal. Está sendo muito legal. Eu quero aproveitar e queria aqui deixar registrado. Dona Dite, mãe do meu amigo Roque Valto e também do João Valci. Dona Dite, um dia desse, João Valci é professor aqui de Jequié, viu, Rony? E é só para você sentir como nós todos que somos públicos, você, eu, que estamos aqui colocando a cara, muitos concordam, outros não discordam, como a gente tem uma influência. E João me encontrou e disse assim, ô Wilson, eu achei interessante, minha mãe, Dona Dite, ela assiste o teu programa, ouve teu programa na rádio, todos os dias, para onde tu for. A um rádio que tu tiver, ela liga e pede, inclusive, a gente para não permitir que mude de sintonia, para ficar na que tu está. E ela ouviu, ela estava meio receosa, porque ela tinha lido que pessoas vacinaram e morreram, logo no início, né? Mas ela viu tu falando que a vacina é bom, que a vacina é a solução. Ela disse que vai vacinar por conta disso. Mas eu achei tão interessante. Hein? Quando foi ontem, o filho dela, João Valci, mandou para mim uma imagem dela vacinando, feliz, porque ela tem idade para isso, e o filho agradecendo pela contribuição que indiretamente eu dei na confiança que ela adquiriu em vacinar. Isso é maravilhoso. Eu fiquei feliz, é um caso, mas eu imagino que tenha muitos. Então, eu fiquei super feliz e o dia que eu tiver a oportunidade, agora eu quero também vacinar, viu, Dona Dite? Estou esperando minha hora de vacinar, para poder ir lá visitar a senhora e dar um abraço, que eu não vejo Dona Dite há muitos anos, mas eu quero citar só essa coisa do emblema, da coisa simbólica, emblemática que nós temos, né? Compromisso que nós temos. Por isso que eu critico alguns
que ao invés de ajudar, complica. Vai na corrente da desinformação, né? Pois é. É complicado. E falando da vacina, Wilson, o atual calendário municipal de vacinação vai até essa quinta-feira. 80, Hoje é 80, né? Hoje, quinta, dia 4, 80 anos. A gente lembra, né, que a vacinação para aqueles que tomaram a primeira dose e estão agendados para a segunda dose está sendo feita na central de vacinação da Covid, que fica ali no antigo PA 24 horas do bairro Campo do América. Estará funcionando normalmente também no sábado, das 8 às 17 horas. O drive-thru só voltará, na realidade já voltou, né, a atender as pessoas nesta semana. Aí Jequié deve receber mais doses da vacina também, então deve aparecer esse novo calendário, que como a gente vai vendo, é ordem decrescente, né? Vai em 80, ordem decrescente. vai descendo, né? Pois é, na medida que tivemos uma semana aí de pessoas da faixa 80, né? 80. E quando a gente sempre frisa isso, viu, Rony? Hoje é 80 anos. Mas se o cidadão de 81, 82, 83, 84 não vacinou no dia que deveria, ou de 90, ou de 100 anos, 100 e tantos anos, quando não importa, ele tem o direito adquirido de vacinar. Pode ser que num dia ele não pode vacinar na semana, mas ele não perdeu o direito de vacinar. Então hoje é 80, mas vale para todos de 80 para cima. Então acredito e vou ficar torcendo aqui que na próxima semana que cheguem mais vacinas e que comece a faixa de 70, que vá fechando essa faixa para já chegar. Porque o que é que entendemos aí? Está imunizando mais pessoas adultas. E a gente sabe que com essa perspectiva de vida do povo que aumentou, né? Então pessoas de 40 para cima, 50, faixas etárias, 40, 50, 60, 70, é muita gente, precisa iniciar essa vacinação logo, logo, né? E hoje outra boa notícia que nós recebemos, as intransigências, elas vão sendo quebradas, né? Porque eu acho que a intransigência do político, em primeiro lugar, é alguma coisa o político tem essa mania de dizer assim, não fiz porque o outro mandou fazer, eu é que fiz. Mas, de qualquer maneira, houve uma ação do Rede Sustentabilidade que cobrava do governo a vacinação, colocando em grau de prioridade dos professores de rede básicas e professores também de universidades. E o Ministério da Saúde, através da Secretaria de Vigilância, Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, já encaminhou uma nota informativa para o TSE de que vai incluir entre os prioritários, porque já tem prioritários, pessoal que trabalha na linha de frente da saúde, vai incluir agora os professores. Isso é muito bom. Isso é uma notícia assim, muito boa. Falar em voltar à aula, retornar às aulas, é preciso falar em imunizar, evitar uma propagação maior de vírus entre meninos, crianças, estudantes, que levam para suas famílias, como também dos senhores e senhoras professores e trabalhadores em geral. É a merendeira, é a zeladora, né? É o pessoal, coordenadores, então toda a estrutura que está dentro de um colégio, de uma escola, né? Importante. Teve alguns estados que retornaram às aulas e deram alguns problemas, isso. Aqui, estou vendo notícia mesmo de São Paulo. Por não ter vacina. Isso, exatamente. O sindicato afirmando que há 166 escolas com casos de Covid na rede municipal de São Paulo. E os professores estão lá defendendo a suspensão das aulas. Isso é notícia de ontem. Eu entendo que a aula incomoda não ter aula, incomoda. É prejudicial, é prejuízo para o aprendizado, mas sem vacina não tem aula presencial. E a gente sabe que a aula remota não funciona ainda a contento. Mas vamos lá aos nossos alunos de hoje, pessoal que nos sintoniza. Vamos lá. Já muita gente sintonizada, você que está acompanhando o programa, deixa a sua curtida aí no Facebook, compartilhe também o vídeo na sua linha do tempo, envie para seus amigos nos grupos de WhatsApp. A gente, como sempre, vamos ler todos os comentários, também vamos ler quem deixou o seu like. Começando aqui pela Leida Assis, que está enviando um bom dia para a gente, Fabrício Meira também, sempre ligado, a Sandra Soares, mandando um alô para o Wilson, falando que é a Sandra do Mandacaru, e ela comenta aqui, né, um assunto que a gente ia entrar, ela falando que tristeza ontem, a morte do senhor que vendia beiju na Praça Rua Barbosa. Como é que é o nome dele? Pegue aí, que esse rapaz é nosso amigo,
uma pessoa que a gente conhece de muito tempo. Como é o nome dele? Eu vou só confirmar aqui. Ele é de uma família aqui da região conhecida. Esse rapaz Zosmo. É o Zosmo. Zosmo, é. E, rapaz, eu fiquei triste. Tem uns 15 dias, Rony Braga, que eu fui na praça. Sempre ali eu vou na Praça Barbosa conversar com minha amiga Bel. Né? Eu gosto de conversar ali com Bel do Acarajé. Conheço tradição, assim, do tempo ainda de Dona Maria, mãe dela. E eu cheguei ali, quando eu fui descendo, estava ele, Zosmo aí que está na foto, ele e a esposa dele, né, reabrindo o negócio lá, limpando e tal. E ele falou, ô Wilson, como vai? Ô rapaz, tudo bem, tá voltando ao batente. Foi rapidinho e fui embora. E agora, ontem, né, ele não foi Covid, a informação que tivemos, ele sofreu um infarto, né, dentro de casa, mas eu fiquei profundamente sentido com a sua morte. Ontem conversei com um amigo em comum, um amigo meu e dele, da família dele, que é o Marco Taboca, né, me falando sobre a morte dos Zosmo. Ele trabalhou muitos anos na Índia, antiga, hoje Lebrute, né? Hoje tem outras denominações, mas essa fábrica de roupas aí, ele era encarregado de um dos setores dessa empresa. E eu me aproximei muito do Zosmo, foi na época que ele foi assaltado. Ele e a família, ele chegando em casa, acabou o dia de trabalho, os caras foram tomar o carro dele, chegaram a tomar e tal, mas depois, graças a Deus, ele recuperou o carro e não teve problema nenhum com a família. E ontem essa triste notícia dali da tapiocaria da Praça Barbosa, mais antiga ali dessa área. Tapioca da Baixinha, como da é conhecida, Baixinha, é verdade. Triste, uma notícia assim que a gente recebeu com muita tristeza, Sandra, igual você. Eu fiquei muito triste mesmo. Todo mundo era uma pessoa muito gentil, tratava todo mundo muito bem, né? Os clientes de uma forma diferente, porque às vezes a gente vai em alguns lugares aqui em Jequié, o pessoal não dá nem bom dia, boa tarde, boa noite, vai trabalhar com a cara fechada ou algo assim. Ele sempre tratou todo mundo muito bem. Eu me lembro, essa é a característica que eu lembro dele, a simpatia do atendimento. Interessante que quando eu falei com o amigo tentou lembrar, disse, é um dos olhos verdes, né? A característica, é o Zosmo Jandiroba, família. Exatamente. Acho que é esse, né, o sobrenome. E Jandiroba, isso mesmo. É isso mesmo, né? Um sobrenome até não muito comum, mas que tem muitas pessoas dessa família. Vamos lá, continuar. Fabrício Meira, quem é que fala mais com a gente? A Sandra de João de Fanô, vamos lá. Vamos lá, tem mais gente, a Neuza Miranda, o Chico Salles já está aqui. Olha, comentando. Chico! Deison Washington está aqui. Chico, o homem lá, Chico, aquele amigo da gente, você precisa ver. O homem está num carro agora, comprou um carro, foi buscar esse carro em Fortaleza, chegou ontem, amarelo. Chico, eu ontem para ele me dar uma volta nesse carro, e olha que sou alto, eu tenho as pernas grandes, eu tive que pegar um banquinho que tem aqui na redação, subir no banquinho para poder entrar no carro. O carro é de uma altura enorme, ele fica agora olhando todo mundo lá de cima, Chico. Que coisa, o cara comprou um carro que diz que agora é para quem quiser ver ele, tem que vê-lo, tem que olhar de baixo para cima. Carro bonito, viu? Parabéns. Maria Thelma Linhares, a nossa cantora Maria Thelma Linhares. Francisney, ele diz, o VAR me isentou? Não. O VAR continua ali deixando, porque ontem aqui fizemos uma verdadeira faxina e não apareceu o produto, viu? O senhor continua, o senhor está lá convivendo com... Já melhorou? Porque amanhã você está aqui no programa. Professora Caroline Barbosa, é isso mesmo? É a professora Caroline? Deixa eu só olhar. Dá uma olhada aí pra gente... Pensaram dela ontem, Ô, rapaz! Ah, não, mas essa não é a Caroline. Não é a professora, não, né? A professora Caroline é da PLB. Isso. Que não é Barbosa, essa é de Salvador. Parabéns a ela, obrigado sim. por estar com a gente. Mas a Caroline daqui é Caroline Moraes, Caroline que é a Moraes. presidente da PLB. Não, é aniversário ontem, é? Foi. Nem me deu um toque, nem convidou para mim virtualmente, remotamente. Virtualmente, né? Agora... Era virtualmente, eu dava um abraço nela. Com certeza, Carol é gente boa, tem uma intimidade para chamar de Carol. Marcelão Ferreira, o homem do conselho, né? Ele hoje não é nem um dirigente mais do conselho, mas ele é um dos defensores aí dos direitos das pessoas com deficiência que quer. Vamos lá. Vamos mais lá. Quem aí? Tem mais gente aí. O Chico Salles perguntando, né? Ele fala... Bom dia, amigos. O teste é muito válido, mas só serve para saber o estado da doença no meio. E aí?
Esta vai ser feita o quê? Essas pessoas positivas vão ser acompanhadas pela vigilância epidemiológica? Sim. Vão ser encaminhadas para a feitura de um exame preciso? É o que pergunta aqui o Chico Salles, e a gente comentou sobre esse assunto, que muitas vezes, você contou o caso, não Ou foi? É só para dar um susto, né? Que tem o falso positivo e tudo mais, que aí a pessoa fica na dúvida, deu positivo em um, comprou o teste, deu negativo, e aí fica essa confusão. De fato, esses testes têm uma falhazinha, né? Um amigo até explicou no YouTube esses dias. Então, aquelas pessoas que testaram positivo têm que fazer o teste novamente, para confirmar. O Antônio Brito comenta aqui: bom dia, senhores. Para mim, o contágio nunca baixou, e sim os testes que pararam de serem realizados e as informações que deixaram de serem passadas para a imprensa. Exemplos disso é o que não faltam, comenta Antônio Brito. Pois, olha o que é que esse Chico Salles, o professor Chico Salles, na brincadeira, falando do carro aqui, de mania de grandeza, kkkkkk. Meu tio Miquelino está bem, cifrões, é verdade. Para esse aí, nada está perturbando ultimamente, não. Está bem na fita. Ele disse que é o prazer que ele tem. Isso. O que é que o Fabrício Meira está dizendo aí? Ele fala aqui: eu estava lendo e parece que a vacina não imuniza 100%. Um rapaz motorista da SAMU de Itabuna contraiu Covid, mesmo tomando a segunda dose. Mesmo tomando a segunda dose, devemos continuar se precavendo, é o que ele fala. Perfeito. E outra coisa que você deve observar, meu amigo Fabrício, olhe bem, porque as notícias elas têm que ser acompanhadas em todos os níveis da divulgação. Eu já fui mais além quando eu vi essa notícia. Não existe a exata correlação assim. Ele tomou a vacina e morreu, mesmo tendo tomado a segunda dose. Não é que a vacina não... Vamos falar o seguinte, não tem pessoas que não conseguem. Eu estou falando aqui o que um especialista, eu ouvi ontem sobre isso. Não tem pessoas que não conseguem criar os anticorpos. Olha, tem pessoas, por exemplo, aí os médicos é que podem dar maiores informações, diabéticas, que tem um corte. E esse corte, Rony Braga, nunca cicatriza. Tem pessoas diabéticas que tem um corte e cicatriza normalmente, com o uso, né, das precauções, da medicação. Então, o mesmo acontece em relação à vacina. Tem pessoas que já estão tendo uma manifestação, essa explicação da doença no seu corpo, não adquiriu na primeira e na segunda dose a vacina, deu a ele os anticorpos necessários, e o que é que acontece? Ele foi a óbito. Aí, como existe uma repercussão muito negativa, aí as redes sociais divulgam o cara todo. E por que não se fala dos milhares que já vacinaram e que não tiveram doença depois? Não é? Repercute mais um caso, como se dissesse, porque não existe. Mas ele não foi a óbito não, viu, Wilson? Não? Não, ele pelo menos a notícia que eu estou vendo aqui, ele contraiu, e o Butantan até explicou o motivo que isso poderia acontecer. Mas é porque é aquela coisa, a notícia ruim, ela propaga. Sim, o rapaz vacinou da primeira e segunda dose e teve a doença. Pode ir a óbito, se for o caso. Quantas pessoas tomam remédio para o coração, para uma doença do coração, e morrem? Então a gente precisa, não estou falando do Fabrício exatamente, mas estou falando do que deve ser entendido de cada coisa. Então, por conta disso, a gente vai dizer, a vacina não serve? Não, a vacina está imunizando pessoas, mas é preciso, os médicos têm explicado, os especialistas, precisa de uma imunização em rebanho. O que é rebanho? É o número maior possível. Na medida que o número maior possível de pessoas... Nós estamos ainda com níveis baixíssimos de pessoas imunizadas. Então é preciso que muita gente esteja imunizada para se dizer assim, já existe uma garantia de, não é? De que o problema não está existindo. Mas não deixa de ser a notícia, mas não vamos atribuir ao fato de que ele... E tem até a explicação aqui, Wilson. Ele foi vacinado a primeira vez no dia 19 de janeiro. Sim. A segunda dose ele recebeu no dia 17. No dia 22, apenas 5 dias depois da segunda dose, ele disse que apareciam alguns sintomas. No outro dia ele se dirigiu à unidade de saúde e no dia 24 testou positivo, ou seja,
foi menos de 10 dias depois de ele ter tomado a segunda dose, havia testado positivo. Aí o Butantan explicou o seguinte, que é preciso de algumas semanas após a aplicação da segunda dose para que seja obtida uma resposta imune maior. Aí a nota do Butantan. Algumas pessoas podem ainda ter a doença ou a infecção, mesmo tendo sido vacinadas, mas poderão ter uma forma menos grave da doença em função do imunizante. Ele não iria sofrer muito mais das consequências Claro. e riscos se ele não tivesse Não, imunizado? isso é Vamos comprovado, imunizar, já é vamos eficaz. vacinar, não vamos criar obstáculos e dificuldades e ficar procurando aonde tem qualquer... Eu ainda acredito muito que a ciência está em busca, né? Graças eu diria assim, a proteção, a mão forte de Deus, para que eles aprendam, que eles sabem, que eles estudem e trazer essa imunização Claro, para as pessoas. e nesse caso aqui, pelo tempo que eu estou vendo, ele quando tomou a vacina, provavelmente Ele já estava com Covid. Com Covid. Então essa é a questão, porque a gente sabe que os sintomas normalmente aparecem uma semana depois, 15 dias depois. Pois é, e aquele sintoma também que tem a pessoa que é assintomática, né? Está com a doença e não sabe que está. Cláudio Noto está lá em Atibaia, mas de qualquer maneira é bom sempre debater esse assunto, Claro. Porque da forma como é jogada na mídia, fica parecendo assim. Muita gente tenta Aí muita gente usar vai dizer, essa- eu não vou vacinar se pegar o Covid do mesmo jeito. É. Não, pelo contrário. Agora, outro detalhe. Ainda com esse nível ainda baixo de pessoas imunizadas, mesmo quem tenha tomado a segunda dose, tem que ter suas precauções. Tem que ter precauções. Não pode se dizer assim, né? Tomei a Claro. segunda dose e já estou imune, não. Até porque Mandar não é um abraço. imediato, né? Vou mandar um abraço aqui para Sonira, viu? Sonira Já Menezes. caiu na segunda agulhada. Foi mesmo, ó, a Mandou cheio Sonira. de charme. Eu falei, ô inveja, Sonira. Aqui, só para terminar Porque essa ela é da linha de frente da saúde, né? Claro. Sim. Aqui o Butantan explica, né? A Coronavac ela obteve 50,38% de eficácia global, ou seja, em todos os tipos de casos. Mas ela, em 78% dos casos leves, ela tem eficácia e 100% contra casos moderados e graves, ou seja, os casos graves, as pessoas que tomaram a segunda dose e foram imunizadas com o passar do tempo, em 100% dos casos elas não vão ficar no estágio grave, ou seja, não vão precisar de UTI. A gente está falando 100% contra casos moderados e graves. E a gente está falando da Coronavac, que tem vacina ainda mais efetiva que a Coronavac. Então, é muito bom você tomar essa vacina, porque imagine aí, você com 100% de certeza você não vai ser internado, não vai precisar de um leito após tomar essa vacina. Então, meus amigos, só tem um lado bom, digamos assim, né? Você vai ver um momento desse imaginar você ir para um hospital, mesmo que o que está te levando para um hospital não é o Covid. Qualquer outro problema, né? Mal-estar, um dedo que quebrou, fraturou e precisou de atendimento, uma dor de cabeça repentina, qualquer coisa. Você ir para um hospital, você já vai com medo. A verdade é essa, você já vai com medo. Você não vai tranquilo. Então, o que a gente está defendendo sempre é que a vacina prevaleça até mesmo com aquelas resistências que ainda tem em relação à sua eficácia e as pessoas buscarem informações que não condizem com o que a gente espera, né? Em relação a que todos entendam que é a única, até agora, é a única saída, né? Não tem outra, amigos. Wilson, agora mudando completamente de assunto, um assunto que anunciamos no começo do programa, que é em relação aos profissionais do REDA. A gente discutiu tanto esse problema no ano passado, que, para quem não se lembra, os profissionais do REDA tiveram os seus contratos suspensos durante a pandemia e muitos passaram a enfrentar sérias dificuldades financeiras porque não conseguiam o auxílio e também não estavam recebendo da prefeitura. Isso ainda foi na gestão do prefeito Sérgio da Gameleira. E ontem saiu a notícia que a prefeitura vai reativar o contrato dos professores do REDA que estavam suspensos. Então, já tem essa informação aqui, que ficou decidido que a partir do dia 18 de março será feita a prorrogação contratual equivalente aos meses em suspensão e o pagamento dos vencimentos integrais correspondentes à carga horária vigente no contrato de trabalho. A partir daí, esses profissionais do REDA que atuam na educação estarão aptos a voltarem à ativa, Wilson. Pois é, a prefeitura, né, o atual prefeito,
ele soluciona uma angústia de milhares de pessoas, centenas de pessoas, não sei, falei milhares. São não, mais de 500, centenas de pessoas que ficaram vivendo. Eles criaram até uma associação Sindirreda, acho que é Sindirreda, que eles mandaram aqui para mim, porque interrompeu o contrato, a justificativa é de que as aulas foram suspensas e ficou nisso. Ficou nisso e pagou um período, outro período. Eu acho que restabelece uma situação legal, né? A ideia da prefeitura, do prefeito de trazer de volta esse pessoal é justa, muito justa. Sem dúvida, sem dúvida. No momento que a prefeitura também divulgou a questão das matrículas, né? Que está tentando manter esse ano letivo contínuo, como está sendo chamado, 2020-2021, e que esses profissionais do REDA também atuariam, né, nessa questão nas escolas municipais. Vamos levar em conta o seguinte, eu vou fazer aqui uma ressalva. Não só tem na prefeitura trabalhador do REDA que seja professor. Tem isso. vários REDAs na prefeitura. Na estrutura escolar, tem REDAs também que são de outras atividades. Como foi feito um REDA se a prefeitura tivesse número suficiente de professores efetivos para atuar nas escolas? É lógico que não tinha. Para dar sustentação, foi feito esse concurso. O concurso não, a seleção pública. Essas pessoas foram aprovadas. A partir do momento que elas foram aprovadas, é o chamado direito que foi adquirido. Estava no andamento desse direito que eles obtiveram através da aprovação na seleção pública. A prefeitura interrompeu. Na gestão anterior. E ficou toda essa problemática, né? Pagou uma parte que o prefeito, na época, o Sérgio da Gameleira disse que é o período que foi trabalhado durante a gestão dele, e ele pagou. Depois teve aquele período de ração, que ele disse que ali naquele período era para o pessoal ter sido afastado. Então, eu sei que a pendência ficou aí. E agora, se a prefeitura pensar em retornar, como está já trabalhando essa possibilidade, tem que ter esse pessoal. Senão, não tem pessoal suficiente para atender os professores, para as necessidades da rede escolar. E foi justo reaproveitar aqueles que estavam com o processo em andamento. Corretíssimo. Claro, o processo aprovado. A gente vai colocar até na tela aqui o calendário, né, que foi divulgado, o calendário de matrícula para esse período letivo aqui dos colégios municipais de Jequié. A Secretaria de Educação do município divulgou esse calendário que integra o Plano Geral de Retorno às Aulas, que ainda não tem data definida e que foi construído pela Comissão Municipal de Reelaboração e Acompanhamento. As matrículas online vão até o próximo domingo, 7, e as presenciais têm início na próxima segunda-feira, dia 8 de março, e se estendem até o dia 12 de março. Então você pode acessar o blog GQ Repórter, que tem aqui a tabela com o calendário para essas matrículas, né? Tanto de creche, pré-escola, anos iniciais, e escolas de anos finais também, como ensino médio e ensino fundamental. Para você tirar essa dúvida, está aqui a matéria do blog GQ Repórter. Vamos ver quem está mais participando com a gente aqui? Bora! A Rosa Santos enviando um bom dia para a gente, falando que Deus abençoe a todos nós aqui na Bahia. Valeu, meu amigo. O Claudio Honor está lá em Atibaia, acompanhando a gente. O Fabrício Meira já traz um assunto importante aqui. Eu vou deixar sua pergunta para daqui a pouco, viu, Fabrício? Que tem relação com o futebol, a gente responde, prometo para você, antes do programa acabar. Vamos ver quem está mais, quem está no YouTube aqui participando, Instagram também, muita gente ligada no Instagram do GQ Repórter. A Kel Silva está acompanhando a gente. Vamos ver quem mais. A Cíntia Eco, Célia Dias, todo esse pessoal do Instagram. A gente lembra que o programa é transmitido simultaneamente para YouTube, Facebook, Instagram e também o site da JR TV Web, www.jrtvweb.com, para você acompanhar esse programa ao vivo, dentre os nossos outros programas que também estão lá, de fácil acesso para você. Agora, outra notícia aqui de Jequié, Wilson, a violência tá pegando, não é de hoje, né? Pega. O bicho tá pegando. E ontem teve um linchamento, foi isso mesmo? Não, foi um homicídio. Foi um homicídio? O cara roubou a barraca do outro.
Né? O cara foi lá e meteu a mão para roubar alguns pertences na barraca do cara lá na feira. O cara observou, chegou lá e não se fez de jogado, não, apanhou um porrete. E mandou o porrete do cara, foi bater, o cara estendeu, o corpo estendido no chão. A polícia foi chamada, quando chegou, o cara já não apresentava mais os sinais vitais, morreu. Nem nome do cara, nem o do que bateu, o barraqueiro, foi divulgado pela polícia ontem para identificação. Esse fato ocorreu aqui na cidade de Jiqué ontem à noite. 11 horas, né? Já tinha um toque de recolher. E esses barraqueiros aí, feirantes, eles sofrem Ficam com esses detalhe ali, ladrões, viu? É muita roubalheira nessas feiras livres, nesses locais. Isso, em Eles Jequié não desmontam todo dia, né? Não, imagine o trabalho que seria ali, né? É muito complicado. E ontem também teve a questão do decreto da prefeitura, né? Mais um decreto sendo publicado. Agora está praticamente todo dia decreto, né, Wilson? A gente... É decreto para lá, decreto para cá, é decreto estadual, é municipal. A gente fica numa parafernália em meio a isso, viu? Porque todo dia um liga, pergunta. Quando a gente vai acabando de explicar, aí o sujeito diz, olha, mas aqui eu estou vendo que o Estado... E a gente vai para aquela velha discussão, o Estado é o Estado, o município é o município. E vamos lá, mas o município ele se adequa ao Estado. Porque tem cidades aí, prefeituras, que não seguiu, na verdade, o que o Estado determinou. Né? Bateu de frente, disse aqui não, aqui é como nós. Sim. Nós não vamos aceitar, mas a maioria dos municípios não está seguindo a mesma regra geral. Exato, exato. Só vou colocar aqui na tela do decreto de ontem as atividades que ficaram proibidas de funcionar. Esse aí tem né? até uma releitura, né? Uma retificação. Onde se lê tal coisa, vamos ler assim. Tal. Só para complicar, hein, rapaz? E tá aqui, ó. Ficam proibidas de funcionar em Jequié. Casas de show e espetáculos de qualquer natureza, boates e casas noturnas, casas de festas e eventos, inclusive voz e violão, teatro e museus, atividades de parques infantis, cinema, ó, rapaz, tirou o cinema lá do nosso amigo, pô, gostava do cinema ali, viu? Cursos presenciais distintos, tem que voltar, de ensino regular ou não recorrente. Dos mares, eu acho que o cinema é menor, porque pelo menos às vezes que eu fui, tinha a questão do respeito do espaço. O pessoal sentava na frente, você ficava duas cadeiras atrás, então tinha até uma segurança. Então, o decreto de ontem, a gente vem comentando quase diariamente os decretos, porque eles estão acontecendo sem parar, mas o que a gente sabe é que o toque de recolher segue até o final do mês aqui no estado da Bahia, a partir das 20 horas. Eu, particularmente, não gosto desse horário. Eu acredito que você pode colocar as medidas, mas ainda acho 20 horas um pouco complicado. Eu acho que se fosse a partir das 22, seria melhor, porque esse horário causa uma correria, muitas vezes, desnecessária. Tem que fechar 7h30, né? Isso, tem que fechar 7h30. 7h30. Os supermercados, padaria, você hoje para comprar um pão de noite, meu amigo, é uma fila. Você tem que comprar o pão de manhã. Você tem que ir agora na padaria às 6 da manhã, na hora que o padeiro acorda cedo, né? O pessoal está fazendo, porque se você deixar para comprar de noite, supermercados, padarias estão lotados. E isso tem muito a ver em função desse toque de recolher às 20 horas. Eu, particularmente, não sou muito a favor dele. Eu acredito que é importante, sim, essa questão de evitar aglomeração, mas talvez às 22 fosse melhor, né? Já que já está proibido o restaurante, bar, casa de show, festa, aglomeração em rua, né? O Rio de Janeiro fechou feiras, boates e também a permanência das pessoas na rua das 23 até as 5 da manhã. O Rio de Janeiro é uma cidade turística que vive muito em função do turismo, das pessoas. Quem conhece o Rio sabe, quem já viu na televisão, no filme, onde quer que seja. O Rio de Janeiro é uma cidade noturna. Barzinho, chopp, aqueles bares da orla de Copacabana, Arpoador, Leme, Leblon, bairros. Não precisa nem ficar aqui dizendo, mas o Rio de Janeiro está chegando a essa situação. É um assunto que poderíamos dizer assim, tem a ver com o esporte, o papo de boleira daqui a pouquinho. Mas eu descaracterizo um pouco do esporte. Eu vou trazer para o assunto do Hora de Notícia para a gente encerrar o programa de hoje, né? Já encaminhar aqui para o encerramento. O técnico da equipe do América do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, que é o Lisca, que as pessoas o apelidam por Lisca doido, mas que essa caracterização de doido ele não tem nada. Ele é um professor de educação física. Eu já vi N entrevistas com esse rapaz. Ele tem um conteúdo de conhecimento enorme,
uma pessoa que conhece e sabe o que faz. E Lisca fez uma declaração anteontem, e foi ao ar ontem, né? Foi ontem. E que chama atenção porque ele aproveitou o espaço que foi dado a ele na televisão para ele fazer esse desabafo, que eu concordo em gênero, número e grau com o que ele disse. Vamos conferir. Vamos conferir, vou colocar na tela. O Lisca doido que está treinando, continua treinando o América Mineiro. Que venceu, 1-0. Isso. Vamos lá. Vou colocar na tela, fechar os nossos microfones aqui. Vamos lá. Do Brasil, sabe? E principalmente a CBF. É quase inacreditável que saiu uma tabela da Copa do Brasil hoje, com jogos dia 10, 17, 80 clubes que nós vamos levar os jogadores com delegação de 30 pessoas para um lado, para o outro do país. O nosso país parou, gente. Não tem lugar nos hospitais. Eu estou perdendo amigos, treinadores. Não é hora mais, cara, é hora de segurar a vida, velho. Aqui no Mineiro, tudo bem, é mais perto, mas vai pegar uma delegação do Sul e levar para Manaus. Como que vocês vão fazer isso, gente? Presidente Caboclo, pelo amor de Deus. Juninho Paulista, Tite, Kleber Xavier, as autoridades. Nós estamos apavorados, pelo amor de Deus. Tá aí a palavra do técnico Lisca. Pois é. Como é que você vai entender que esse cidadão está falando aí por loucura? Ele está falando com uma conscientização enorme. Os caras estão vendo o futebol como se o futebol fosse a margem de tudo. Como foi na política. Na política, quando esses caras foram subir em carros para fazer carreatas e dizer ao povo que a carreata era controlada, que estava todo mundo mascarado, com distanciamento, coisíssima nenhuma. Para subir num carro de uma carreata, tinha uma aglomeração incrível embaixo. Até entrar no carro, todo mundo querendo mostrar a cara ao político, abraçar. Depois vem com essa demagogia barata que está aí. E eu fico à vontade de falar isso porque eu não visto aquela coisa da camisa de lado. Eu sou direita, sou esquerda. Eu não gosto de extremo. Todo extremo é burro. Todo extremo é burro. Seja de direita, seja de esquerda, porque a pessoa cega quando a pessoa é extremista. E eu tenho essa tranquilidade de dizer isso. Agora, o que esse rapaz disse, esse profissional, é a verdade. Como é que a CBF, Copa do Brasil, sorteio, tudo, sorteio, foi Pedrinho que fez com a profissional. Pedrinho, que está na Globo hoje, é jogador, fazendo o sorteio. Os cruzamentos do time, tudo protegido, claro. Agora, os jogos, sobe e desce. O cara sai daqui de Campina Grande para enfrentar o Bahia, o Corinthians vai para... Isso nessa fase inicial, como se nada tivesse acontecendo. O Corinthians está aí com 19 profissionais que estão doentes. Teve que ontem jogou Corinthians e Palmeiras. O Corinthians jogou com um time misto, porque 8 jogadores, né, não pôde atuar. 2-2 o resultado. O Palmeiras estava fazendo 2-0, empatou. Mas é isso aí, rapaz. E não pode ser dessa forma, não. Esses caras estão brincando. Vem aí Deus nos protege, claro. Mas tem morrido muita gente. Tem muita gente sofrendo. E não é só os que morrem, não. Tem gente sofrendo. O que é pior ainda. Porque sai da Covid, sai daquela fase de internamento e convive com a doença maldita, com as suas sequelas. Eu conheço alguns que até hoje diz, amigo, ninguém merece, não. Ainda sinto muito problema depois de que tive essa doença. E aí te dizer que está tudo normal, ficam uns fanáticos, porque tem os fanáticos, o fanatismo ou é por ideologia, ou é pela cabeça do cara mesmo, que vem trazendo um ranço de alguma época, ou às vezes os fanáticos é simplesmente porque estão ganhando algum. Porque o cara paga para o cara ser fanático, né? Pode ser também. Leva uma ponta e vamos, estou trabalhando. Ele entende que está trabalhando. Trabalho. Vamos ver. Aí, Fabrício, a gente reproduziu o vídeo do Muito legal, Lisca. Gostei do Lisca. Ele disse, eu quero é viver. Isso, exato. E o Renato Gaúcho rebateu o Lisca, viu? O Renato disse que era a favor dos jogos, ele defendeu o futebol em meio à pandemia. Ele falou que é o local mais seguro. Está tudo aberto, ele deve estar no Rio de Janeiro para ele jogar futevôlei. Ele fala que é o local mais seguro o futebol, que não pode parar tudo no país.
É o que falou o Renato Gaúcho eu ontem. gosto, eu também, o Rony, eu fiquei agoniado aquele período que não tinha futebol. Só reprise, né? Porque a gente ficava vendo aqueles programas retrôs horríveis, chatos, enfadonhos, resultados de jogos que já tinham passado, ficava discutindo o que é que você acha. Mas agora voltou, é uma forma até da gente passar o tempo. Ficar mais em eu casa. Adoro, eu gosto. Ontem eu assisti jogo que você... Todos os canais que tinham jogos ontem eu assisti. Tu tava vendo. Ah, rapaz, o Cruzeiro... Perdeu, hein? Meu amigo, como tá feio o time do Cruzeiro, rapaz, com o Caldense 1-0. Ave Maria. Rapaz, tá feio o time do Cruzeiro. Bahia, mas o Bahia tá com o time Tá com base, né, reserva, mas perdeu também pro Nirbe 1-0, né? Situação complicada, mas a reclamação do Lisca faz Seu sentido, São Paulo, né? rapaz, não deu São de Paulo falar. meteu foi 4, né? Meteu São Paulo 4. Tem historinha, não. Foi a terceira vitória desse ano, viu? De quem? Do São Paulo. Foi, né? Porque, pô, a gente contra ficou janeiro todo sem o vencer. Internacional de Limeira, rapaz. Entendido mesmo. O Campeonato Paulista é assim. Chegou, tem que ganhar, não tem que fazer historinha, não. Agora, a observação do Lisca é importante, né? Porque uma coisa que ele falou ali, uma coisa é o Campeonato Mineiro, a gente está aqui dentro do nosso estado. Agora, viagens se curtas. viajar para Manaus, pensa aí a situação que está lá, meu amigo. A gente está vendo aí, acompanhando falta de oxigênio, falta de leito, vou levar uma delegação de 30, 40 pessoas. Eu acredito que nesse momento deveria ficar só nos estaduais, porque tem muita gente que não caiu a ficha, mas é o pior momento da pandemia no Brasil. Ontem, a quantidade de mortes que teve em 24 horas no país, meus amigos, é assustador. Então, o Lisca tem totalmente razão. Eu acredito que deveria ficar só nos estaduais no momento. Segura a Copa do Brasil. Pois é, pra gente sempre dá um pitacozinho no futebol para deixar a bola aqui para a hora do Papo de Boleiro. Mas o treinador do... Rapaz, tem cada desafio que é colocado na frente do cara, que não é mole, não. É profissão, né? Marcelo Chamusca, treinador do Botafogo, empatou em 0-0. Mas, rapaz, os caras perderam o gol debaixo da trave. Eu nunca vi. O mais difícil era perder o gol. O gol, né? Parecia que o do Botafogo bem perdeu 2 E aí o Chamusca disse assim, rapaz, agora arrumar o Botafogo é mais ou menos trocar o pneu do carro com o carro andando. Carro andando, descendo a ladeira ainda, viu? Descendo a ladeira desgovernada. Eu acho, rapaz, se eu tivesse força lá com aquele Alberto Montenegro, aquela turma, eu ia colocar o Tuchê. Professor Carlos Alberto Tuchê. O homem que trouxe o Jiqué pela primeira vez da segunda para a primeira divisão. Porque o Tuchê, primeiro, ele é apaixonado. E o cara apaixonado, ele vai vestir a camisa para valer. E ele é um bom treinador, mas ele tá meio, né? Tá bom. Mas ele lembrou que a pandemia, que os clubes engavetaram a temporada. Então, o técnico entra agora para tocar para frente, não tem negócio de dar tempo a nada, não, né? Não, tem historinha não. Tá aí. É coisa. O Crespo já chegou lá, né? Tem que crespar lá para seu lado. Chegou, o cara tá usando um terninho num calor desgraçado em São Paulo, rapaz. Rapaz, você tá agora no país tropical, você saiu da Argentina, vai se acostumando aí, viu, Crespo? Que foi um grande atacante, o argentino Hernan Crespo. E a gente vai começar o Papo de Boleiro daqui a pouco. O Vascão perdeu. Ui, rapaz. Rapaz, pra Portuguesa. É dolorido demais. E o pessoal da Portuguesa tirando onda com o Vasco. Qual é a Portuguesa, rapaz, aquela do Rio? A do Rio, a Portuguesa de Janeiro. O estádio ao Flamengo. Isso, a Portuguesa Carioca. E ontem teve promoção no Rio de Janeiro de pizza portuguesa. Brincadeira? Os caras divulgaram após a partida. Não maltratem o Vascão, que hoje ele é convidado. Hoje ele é convidado. Estamos contando com a presença do Valdemir Vidal para falar da situação do Vascão. Pois é, e a gente vai encerrando? Encerrando, Um abraço para todo mundo. Mais uma vez, nosso estado amanheceu com 300 pacientes esperando vagas em leito de UTI. Isso trata-se de Bahia, viu? 300 pacientes esperando vagas para ser internado em uma UTI, infelizmente. Um abraço, Rony. Você segue aí com o Papo de Boleiro, eu vou ficar assistindo, ouvindo, e nosso futuro treinador aí, né? Quem sabe?